Há 7 anos, quando Pedro ainda era um jovem de 25 anos, a vida dele estava em ruínas. Ele não conseguia manter um emprego fixo, o relacionamento com a família estava despedaçado e, para piorar, a namorada o havia deixado. Desesperado, ele ouviu falarem sobre uma lenda que corria pelas bocas de pessoas que se diziam conhecedoras do oculto, o pacto com o demônio da encruzilhada. A história dizia que, em uma noite sem lua, quem se dirigisse até uma encruzilhada isolada no meio do mato e fizesse o devido sacrifício, poderia barganhar com um ser de poder sobrenatural. Com esse pacto, o indivíduo teria tudo o que desejasse: fortuna, fama, sucesso e mais. Em troca, após 7 anos, a alma seria cobrada de forma implacável. A tentação foi irresistível. Pedro, enfraquecido pela vida sem perspectivas, decidiu seguir o caminho até a encruzilhada. No silêncio da noite, ele sentiu frio na espinha, mas seguiu em frente. Ao chegar, um cheiro de terra úmida e folhas secas preenchia o ar. Ele ficou ali, parado, esperando, até que, de repente, uma sombra surgiu no meio da escuridão. O demônio, com a pele pálida e olhos vermelhos, se aproximou. Ele não disse nada, apenas estendeu uma mão cheia de garras afiadas e apontou para o chão. Pedro não hesitou, entregando sua alma àquele ser desconhecido. Em 7 anos, você terá tudo o que deseja. Em troca, sua alma será minha. Lembre-se, o que é dado, deve ser pago. E, com essas palavras, o demônio desapareceu na noite. Nos anos que se seguiram, Pedro viveu uma vida de luxo. Conquistou a carreira dos seus sonhos, ganhou riquezas inimagináveis e até reconquistou o amor da mulher que havia perdido. Ele parecia ter tudo o que alguém poderia querer. Mas algo estava errado. A cada dia, ele sentia um vazio crescente, um peso estranho sobre seus ombros. À noite, ele ouvia sussurros no escuro, e em sua mente, a lembrança daquelas palavras ameaçadoras do demônio se repetiam incansavelmente. O último ano do pacto chegou. Pedro estava paranoico. Tentava esquecer o que aconteceria, mas a cada dia a presença do mal parecia mais forte. Ele sentia os olhos do demônio sobre ele, mesmo sem vê-lo. As pessoas ao seu redor começaram a se afastar, e o medo tomou conta do seu coração. Ele sabia que a hora estava chegando. Na véspera do seu 32º aniversário, Pedro decidiu confrontar o demônio. Ele foi até a encruzilhada mais uma vez, agora com o terror estampado no rosto. O vento estava gelado, e as árvores pareciam murmurar em uma língua estranha. Ele esperava encontrar o demônio ali, mas o que viu foi ainda mais perturbador. A figura do ser sombrio apareceu, mas desta vez algo estava diferente. Ele não estava mais apenas no plano físico. Ele estava em todas as direções, em todos os cantos da encruzilhada. Sua presença dominava o ambiente, como se o próprio chão fosse uma extensão de seu ser. Pedro, tremendo de medo, implorou por sua vida, tentando desfazer o pacto, tentando negociar mais tempo. O demônio olhou para ele, sorrindo de forma cruel. Você não entende, Pedro. Você já pagou o preço. Ele estendeu a mão e, para o horror de Pedro, uma sombra negra se levantou de seu próprio corpo. Aquela sombra, com olhos vermelhos e boca distorcida, começou a se arrastar pelo chão até se aproximar de Pedro. Com um grito abafado, Pedro tentou fugir, mas foi em vão. A sombra entrou dentro de seu peito, e, com isso, o corpo de Pedro se contorceu como se estivesse sendo consumido por dentro. Ele não sentia mais a dor, mas sentia a perda da sua humanidade, como se estivesse se desintegrando. Mas, em como? Pedro balbuciou, sua voz já quase inaudível. O demônio riu, agora claramente visível à sua frente. Você realmente achou que me enganaria? Você achou que podia brincar com o mal sem pagar a consequência? O que Pedro não sabia é que o pacto já estava cumprido desde o momento em que fez o acordo. O que ele queria não era apenas sua alma, mas ele mesmo. O pacto tinha sido feito para que, ao fim dos 7 anos, Pedro não fosse mais uma pessoa, mas uma extensão do próprio demônio. Pedro não viu mais luz, não sentiu mais medo. Tudo se apagou em um segundo, e o que restou dele foi uma presença fria, uma sombra dentro de uma realidade que ele nunca poderia escapar. E então, o demônio desapareceu na noite silenciosa. A partir daquele momento, a encruzilhada passou a ter uma nova presença.
Aqueles que passavam por ali, em busca de um destino melhor ou de um segredo perdido, começaram a ouvir o sussurro de uma voz familiar. Aquela voz tinha o tom de Pedro, mas não era mais ele. E sempre que alguém se aproximava da encruzilhada, sentia uma força invisível, como se a própria terra os estivesse observando. Porque, no fundo, todos os que o demônio escolhia, ao final, não eram apenas cobrados. Eles se tornavam parte dele.